Atos dos Apóstolos, no poder do Espírito Santo, capítulo 12. Palavra de Deus, registro histórico dos primeiros passos da Igreja de Jesus Cristo, capítulo 12, nós vamos ler até o versículo 19. O autor do livro é Lucas, tinha um espírito de pesquisa, de trazer uma informação com a mais fidelidade que fosse possível, e ele nos deixou esse texto que é considerado inspirado por Deus. O Espírito Santo dirigiu, orientou Lucas quando escreveu esses relatos para nós. 12, de 1 a 19. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram à porta de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Repensando o que é evangelho. E um evangelho consciente, realista. Porque às vezes nos pregam um evangelho em que você resolve todos os problemas da vida e você não vai ter mais dificuldades. Mas o texto que nós acabamos de ler retrata que os discípulos de Jesus, em especial Pedro,
enfrentavam oposição, havia um enfrentamento, um confronto com a sociedade da época. Eu e você, se temos um compromisso com Jesus, nós vamos esperar que todas as pessoas concordem conosco, aceitem a nossa posição com Jesus. Nós vamos perceber que a grande maioria não tem interesse em se posicionar com os valores espirituais, com a eternidade, porque nós estamos muito apegados à terra. Então, nesta noite, nós estamos suplicando que Deus nos oriente para que nós possamos assumir o Evangelho de uma forma consciente. 3 conhecimentos importantes Deus coloca para nós nesta noite, para que a nossa vida seja uma vida que agrade a Deus. Qual é o maior alvo que você tem para a sua vida? Fazer a vontade de Deus? Sim ou não? Qual é o maior objetivo, o maior desafio, aquilo que está no fundo do nosso coração, a nossa grande alegria, o que é? Fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus, ela se expressa plenamente na pessoa de Jesus Cristo. E é com Jesus que nós vamos entender que enquanto aqui estivermos, nós vamos poder sempre lembrar das palavras dele. A porta é estreita ou não? O caminho, ele é apertado? Com certeza. Então, nós vamos, Senhor, eu quero, diante desses 3 conhecimentos importantes que nós vamos levantar aqui dentro desse texto, eu quero viver uma vida cristã consciente. Não com ilusões, não com mentiras que muitas vezes são propagadas por aí. Vamos orar por isso? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos porque o teu Evangelho é puro, ele é verdadeiro e ele se expressa na nossa vida de uma forma completa através do teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos porque pelo poder do Espírito Santo, tu fizeste com que cada um de nós recebesse o arrependimento. E receber o arrependimento e começar uma nova vida fundamentada naquele que pode preencher todos os aspectos, todas as áreas, todos os nossos sentimentos, emoções, toda a nossa vontade, que é o teu Filho Jesus Cristo. E por isso que quando vemos Pedro e alguns discípulos sendo perseguidos, inclusive alguns tendo que entregar a sua própria vida para continuarem testemunhando de Jesus, nós te suplicamos que tu nos abençoes para que esses 3 conhecimentos fundamentais possam também gerenciar a nossa vida contigo, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Qual o primeiro conhecimento que nós vemos claramente nesse texto de um evangelho consciente, um evangelho fundamentado na palavra de Deus, um evangelho em que você vê a realidade do nosso dia a dia? Perseguição, oposição, incompreensão. Jesus disse que os primeiros a não entenderem a nossa decisão com Jesus seriam quem? As pessoas da nossa própria família. Então, se você está aqui falando, mas eu quero fazer a vontade de Deus, você tem que ter plena consciência que você não vai ter a aprovação de muitas pessoas da sua própria família. E isso é importantíssimo, para que a gente não tenha uma visão distorcida, para que a gente não queira acomodar as coisas para fazer a vontade das pessoas. Então, quando nós vemos estes discípulos de Jesus, inclusive Pedro, preso por Herodes, uma autoridade da época, enfrentando a dificuldade da aceitação dos próprios judeus, porque a maior parte dos judeus não reconheceram Jesus, as autoridades romanas. Então nós temos que ter esse conhecimento na nossa vida bem marcante. Eu sei que eu estou aqui, não é para ser elogiado, não é para ser louvado, não é para ser uma pessoa que vai ser aprovada pela sociedade. Porque Jesus deixou bem claro que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
Então, aquele evangelho que fala que vai dar tudo certo, que você vai prosperar, que você vai conseguir tudo que você pode imaginar neste mundo, não é um evangelho consciente. Então, qual é o evangelho consciente? Eu sei que existe uma oposição. A palavra de Deus diz assim, que muitas vezes é inveja. Jesus estava sendo aceito por muitas pessoas, então aqueles que que conseguiam manter muitas pessoas escravizadas com seus princípios religiosos, ficaram com inveja, sentiram que iam perder até talvez alguns valores econômicos e começaram a perseguir de uma forma muito grande. Mas como é bom a gente perceber que muitas vezes onde há perseguição é onde o evangelho mais cresce. Se fala até em 25 mil, 30 mil chineses aceitando, recebendo Jesus nos seus corações. Você sabe o que é isso? 30 mil pessoas recebendo Jesus. Nós vimos um vídeo que retrata a realidade dos chineses que recebem Jesus, correndo o risco de perder as suas vidas, e que quando recebem um exemplar da palavra de Deus, eles abraçam a Bíblia, eles beijam a Bíblia, de tanta emoção, de tanta alegria que eles têm de poder receber a palavra de Deus. A gente carrega da palavra de Deus, às vezes não dá nenhum valor. Hoje, com os celulares, eu espero que ninguém aqui saia de casa sem ter a palavra de Deus no seu celular, porque esse é o maior tesouro que nós temos, né? Se você não consegue, carregue um testamento. Onde você estiver, leve a palavra de Deus, porque a oposição, a perseguição existe para aqueles que querem estar ao lado, que querem ter a sua vida fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, que tem o seu coração cheio da presença de Deus, da vontade de Deus, porque o mundo não quer fazer a vontade de Deus. O mundo pensa em droga, pensa em álcool, pensa em prostituição, pensa em dinheiro, pensa em mil coisas, menos em Jesus. Então vocês esperam que as pessoas vão querer andar junto conosco? Querem falar de coisas absurdas. Muito bom saber que a palavra de Deus diz assim, que pelo menos 10 pessoas vão se interessar em conhecer Jesus. Mas também a gente fica um pouquinho impressionado quando a palavra fala que talvez apenas 1/3 vai se interessar por Jesus. 1/3. Nós não sabemos até que ponto isso é uma matemática para a nossa vida, mas Zacarias fala de 1/3. Você já imaginou, Dracena, quantas pessoas que não querem saber nada com Jesus Cristo? Que não conseguem tomar um posicionamento concreto com Ele, o autor da vida, aquele que morreu na cruz para nos perdoar, aquele que conquistou para nós a reconciliação. Agora nós estamos reatados com Deus. Nós estamos esperando a nova Jerusalém. Ontem a gente comentava no culto lá que o ser humano foi criado perfeito para ser feliz, para viver eternamente, mas ele pecou, ele desobedeceu, ele perdeu o primeiro paraíso. E durante a sua vida, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, quantos anos você tiver aqui na terra, pode ter certeza que um dia você vai ter a oportunidade, ou você teve a oportunidade, você já aproveitou para você decidir o segundo paraíso, que é o céu. Nós cantamos hoje, né? Nova Jerusalém. Então, irmãos, primeira consciência, primeiro conhecimento importante que nós temos é de que o crente não está aqui para ter a aprovação das pessoas pelo posicionamento espiritual que ele tem. Não é que as pessoas vão te maltratar muitas vezes, mas você não espere que eles aprovem o fato de você estar com Jesus. Então, no ambiente de trabalho, quantas vezes você vê as pessoas fazendo brincadeira porque você serve a Jesus? Então, nós agradecemos, louvamos a Deus, porque temos plena consciência disso, né? E nós sabemos, é interessante, que quanto mais perseguição às vezes, mais cresce o Evangelho. Nós fizemos menção da China. Vocês sabem onde está crescendo o Evangelho? No meio islâmico. Deus está fazendo coisas interessantes, tem pessoas que seguem o islamismo e que sonham com Jesus. Você sabe que Deus pode usar um sonho da gente? Já usou algum sonho? Você conseguiu ter talvez um repensar da tua vida? E nós sabemos que o sonho é uma tarefa que o nosso cérebro faz com o arquivo que nós temos. Não é que um anjo lá falou que de Jesus. Não, eles devem ter ouvido falar de Jesus algum dia, e o Espírito Santo trabalhou no coração deles, e nós temos relatos de pessoas que estão se convertendo através de um sonho que ouviram falar de Jesus, e durante a noite pensam em Jesus, e eles querem saber quem é Jesus, e
quando você conhece Jesus, você sabe que Ele é aquele que morreu por você, que se entregou por você e que faz com que você possa ter uma nova vida. É preciso que a pessoa nasça de novo. Então, nós que estamos aqui no Brasil, nós temos que suplicar para Deus nos dar consciência disso. Não espere a aprovação das pessoas no que diz respeito à sua vida espiritual. Tenha coragem. Tenha coragem de dizer, não, eu estou com Jesus. E não abro para mais nada. Não existe mais outra opção para a minha vida. E você vai trabalhar, você vai cuidar da tua família, você vai ter um relacionamento com os seus familiares, sabendo que existe essa barreira quando se trata das coisas espirituais. E Jesus chegou a dizer que a coisa seria muito séria no final dos tempos, né? Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. O país que tem o maior índice de perseguição no mundo com relação aos cristãos é a Coreia do Norte. E na Coreia do Norte, eles, se vocês souberem que você tem uma Bíblia, você é expulso do país, e se você for um norte-coreano, você morre. A pessoa ter um exemplar da palavra de Deus. Então nós vivemos num mundo em que já está acontecendo, e sempre aconteceu, não foi só na época de Pedro, está acontecendo nos nossos dias. E eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Aqueles que servem o Estado na Coreia do Norte chegam a perguntar para as crianças se nas suas casas eles fazem assim, ou seja, se eles estão orando. E se souberem que você está orando na sua casa, você vai ser preso. A gente está comentando isso para a gente ter uma ideia de como que nós vivemos num mundo em que há uma oposição muito grande para aquele que quer conhecer Jesus. E nos chamam de loucos, né? Foi o que me chamaram quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a falar que agora eu ia querer conhecer Jesus e queria seguir Jesus. Falaram, você está louco, Castanheira? Você enlouqueceu. É assim que meus colegas de escola me falavam. Mas graças a Deus, né? Que loucura boa. O próprio Evangelho fala isso, né? Então, qual é a primeira consciência que a gente tem? Não vou esperar que as pessoas me aprovem no que diz respeito à minha vida espiritual. Você pode ser aprovado como um bom profissional, né? É muito bom. Essa semana, ontem, né, me falava de um profissional nosso, aqui da nossa igreja, falou, olha, foi ele que salvou a minha vida. Eu falei, glória a Deus por isso, né? Saber que Deus usou aquela vida para... Mas eu sei que eles têm um posicionamento espiritual diferente do nosso. Mas eles vão chegar lá. Então, você pode ser aprovado no seu trabalho, você pode ser aprovado na escola, mas você tem que ter consciência que, como crente em Jesus, você não pode abrir mão da sua convicção. Amém? Essa semana você não vai ficar chateado se alguém fizer uma brincadeirinha. Você fala, eu sei, isso faz parte da minha vida como cristão, né? E você vai orar mais ainda. É interessante, todas as vezes que há perseguição, a igreja cresce. Quanto mais perseguiam a igreja de Jesus Cristo na época, entretanto, muitos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra e chegando o número dos homens que creram aproxima de 5.000. Começou com 120, depois 3.000, já eram 5.000. E diante do quê? Da perseguição. Espero que a gente não precise enfrentar a perseguição para a gente falar de Jesus para as pessoas. Vocês querem que venha a perseguição? Que já existe, mas uma perseguição como nós vimos, em que as pessoas são presas, as pessoas correm o risco de perder as suas vidas, as pessoas são maltratadas. Jesus disse, então vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, seres odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Então seguir a Jesus é estar consciente que você não vai ser aprovado pela maioria. E glória a Deus, né? No tempo de Moisés, Deus falou, olha, ensina o povo para que eles não andem com a maioria, porque a maioria geralmente está errada. A gente tem um ditado popular, né, que a maioria está no caminho certo. Não é o que acontece na vida espiritual. Segundo conhecimento importante, nós vemos nesse texto que enquanto Pedro estava preso ali, o que acontecia com os irmãos que estavam lá nas suas casas, na casa de Maria, mãe de Marcos, e que tinha até uma empregada chamada Rode é Rosa. O que estava acontecendo naquela casa? O que estava acontecendo naquela casa? Oração, oração, oração. É outro conhecimento que a igreja precisa assumir. Nós só vamos conseguir levar esta palavra para as pessoas que estão desanimadas, destruídas e sem ter rumo na vida,
E você conhece muita gente assim. Nós só vamos conseguir chegar no coração delas através da oração. A oração faz bem para mim e faz bem para o meu próximo. Alguns dizem que a oração é como se fosse a respiração, é o oxigênio que eu preciso. Quantas vezes nós respiramos por minuto? Aproximadamente. Quantas? Fala, perdão. De 12, né? 10, de 12 a 16 vezes. De 12 a 16 vezes você faz assim. Normalmente. Você sabe o que é isso? Isso é oração. Então a oração às vezes é comparada com uma respiração. Isso quer dizer que a gente devia, num minuto, orar 16 vezes. E se nós não respiramos, o que acontece? Vai faltar o quê? Vai faltar oxigênio. E sem oxigênio você não vive. Né? Então a oração é a respiração da igreja. E a igreja estava orando, aquele grupo de pessoas estavam orando ali, intercedendo, suplicando para Deus, eles estavam respirando. Aquilo estava fazendo bem para eles, estava fortalecendo-os para que eles pudessem depois chegar e ter um grande milagre. Então, pela graça somos salvos mediante a fé, né? Então nós sabemos que Deus usa essa fé que faz com que a gente ore. A fé é você orar, você acreditar que Deus tem poder para mudar o aspecto fundamental da nossa vida, que foi nos salvar, e agora manter a nossa vida com posicionamento, apesar da perseguição, apesar da incompreensão, apesar de não sermos aprovados por muita gente pela questão espiritual. E esse é o elemento fundamental da oração, né? Fé. Agora, para você ter fé, o que acontece? Você precisa ter informações, você precisa ter elementos, subsídios, para você poder orar. Então, onde é que nós vamos buscar esses elementos, esses conhecimentos, esses subsídios? Na palavra. Né? Esses dias a gente tem comentado muitas vezes com vocês, né, que Deus quer que a gente tenha o pleno conhecimento da vontade dEle, mas para ter o pleno conhecimento da vontade dEle, eu preciso de sabedoria. A sabedoria está na palavra de Deus, você tem essa palavra na sua casa. Ela está bem perto de você, está no seu coração até, inclusive. E pode estar na sua boca, se você quiser. Então, você tem sabedoria para você poder tomar decisões corretas. Então, o poder da intercessão. Irmãos, se nós imaginássemos como que a oração tem poder, nós oraríamos 16 vezes por minuto. Como é que Paulo diz? A experiência dele. Como é que ele fala? Falem. Vamos participar, irmãos. O quê? Orar sem cessar. É respiração, não é? É interessante, né, que você ler a Bíblia o dia inteiro não dá. Você ouvir a Bíblia o dia inteiro não dá. Aí você não ouve as pessoas, né? Você colocar 2 fones no ouvido e ficar ouvindo, você não vai conseguir. Então nós temos que separar momentos importantes para a nossa refeição espiritual, para nós alimentarmos da palavra, para estudarmos a palavra, termos o conhecimento da palavra. Então isso aí é o alimento. Mas orar é interessante, você tem que orar o dia inteiro. Você está lavando louça, está tomando uma decisão aqui, você tem que suplicar, orientar, você está escrevendo para Deus resolver as questões, alguma coisa importante que você tem que tomar a decisão. É toda hora, nós temos que tomar alguma posição e aí você tem a oração. Então, vocês gostariam de orar sem cessar? Vocês gostariam de colocar para Deus, o Pai Todo-Poderoso, que o Espírito Santo resolvesse, administrasse toda a nossa vida no nome de Jesus? Pronto, está feito. Vocês receberam até no informativo aí. Quando chegar em casa, se for o caso, até antes de chegar em casa, escreva alguma coisa nesse papel, por favor. Estou suplicando para vocês, tá? Estou rogando, como Paulo fazia, né? Ele rogava as pessoas para que elas reconhecessem que Deus queria fazer a reconciliação deles. Ele rogava. Você sabe o que é rogar? O que eu falei para você? Que nós já sabemos. O que é rogar? É quase que ficar de joelhos. Por favor, me faça isso. Por favor, escrevam algo importante na sua vida. Escrevam o nome de alguém que você gostaria de ver nesse papelzinho que vocês receberam, nesse informativo. Vamos fazer? Então, poder da oração. Quem tem o Filho, Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Você tem Jesus? Então você tem vida. Essas orientações vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna.
Não é que você terá ou teria, você tem a vida eterna, porque é um presente, é uma dádiva de Deus. Pela graça somos salvos mediante a fé, esta não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se envaideça, se glorie ou se orgulhe. E esta é a segurança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atende. Então, o que nós vamos fazer? Nossa oração vai ser a nossa respiração espiritual. E terceiro, simplicidade. Como é importante a simplicidade. Qual o melhor exemplo de simplicidade que nós temos na Bíblia? Qual o contingente humano mais simples que nós podemos encontrar na vida? Se eu pedisse para vocês virem aqui à frente e sentar aqui, vocês viriam? A maior parte ia ficar aí. O que aconteceu com as crianças? Vieram todas. Todas as crianças vieram. Interessante, né? Algumas apegadas à mãe, mas elas vieram. Então, o que acontece? A criança é o melhor exemplo que nós temos de simplicidade. Por que esse texto nos fala de simplicidade? Porque todo mundo estava lá orando. Maria, mãe de Marcos. Marcos era primo de Barnabé. Tinha um grupinho lá orando, intercedendo, suplicando o quê? Para que Deus desse libertação para Pedro. Para que Deus libertasse Pedro. Eles não queriam que Pedro morresse. Pedro era um elemento fundamental no reino de Deus, naquela época ainda. O Senhor queria mantê-lo vivo. E o povo queria que Pedro ficasse vivo. O que eles faziam? Oravam. Mas na hora que veio uma notícia de que Pedro estava batendo na porta, eles acharam que era um anjo. Porque existia uma lenda entre eles que cada um de nós tem um anjo. Não é Pedro, não, é o anjo de Pedro que está ali. Eles ainda não tinham se desvencilhado desses ensinos, desses princípios que eles haviam aprendido. E Rosa? O que Rosa fez? Ela tinha plena convicção que Deus tinha respondido às orações. Então, nós só podemos ter uma vida que seja do evangelho consciente se estivermos bem informados que não é a aprovação de todo mundo, não. E se nós soubermos que a oração é um instrumento eficaz para o crente resolver todas as questões da sua vida e que sejam fundamentadas no que está escrito na palavra. E por último, simplicidade de Rod. Ela acreditou que Deus tinha libertado Pedro. Não era um anjo, não, era Pedro. O pessoal fala, está batendo na porta lá, é um anjo, não é ele, não pode ser. Eles tinham orado, suplicado para Deus interceder. Então, você já passou por isso? Você ora, você suplica a Deus, depois você não acredita que Deus está resolvendo? Todos nós somos assim, né? Tiago diz assim, que nós somos como pessoas, somos comparados às ondas do mar, que vai de um lado para o outro, não tem rumo, não tem definição. Ele diz, se nós formos pessoas assim, que não acreditam naquilo que estão pedindo para Deus, que Deus tem poder para resolver, o que vai acontecer? Eles não vão ser bem-sucedidos. Você acredita que Deus perdoa os seus pecados, mas você não consegue esquecer os seus pecados. Não é assim que a gente vive? Ah, mas eu fiz um pecado lá no meu passado, eu não consigo me lembrar, esquecer dele. Deus mandou você esquecer. Você orou, você suplicou, você falou que você se arrependeu. E Deus perdoou. O sangue de Jesus purificou você, mas você não acredita que está purificado. E fica vivendo aquele passado terrível. Não é assim que a gente faz? Então nós estamos aqui para saber assim, ó, simplicidade. Creia que nem Rod, que significa rosa. Então Rod acreditou e ele, então, ela teve aquela grande vitória. E é interessante, esse nome aparece na Bíblia uma única vez. Veja a simplicidade dela. Pedro toda hora você está vendo, né? Pedro, Paulo, Barnabé, são nomes que nós estamos constantemente vendo. Ela apareceu na história, fez o papel dela, continuou crendo em Jesus e nunca mais se falou de Rod. Simplicidade? Será que a gente aceitaria isso? Ela era simples, né? Então, nós vamos agradecer a Deus por isso. Que essa seja uma semana, que eu esteja tranquilo, não vou brigar com ninguém porque está me perseguindo, né? Vou entender que é normal nós não sermos às vezes aceitos no nosso local de trabalho, algumas brincadeirinhas, mas que eles nos aprovem pelo nosso trabalho, pela nossa função, pelo bom desempenho que você vai ter no poder do Espírito Santo,
Pedro fala assim, naquilo que falam mal de vós, um dia tenho que reconhecer que você estava certo. Então nós agradecemos a Deus por isso. A oração tem poder? Tem. Mas se você não for simples, você não acredita na oração. Então nós vamos pedir para Deus a simplicidade, como Jesus nos ensinou. Traziam-lhe também as crianças para que as abençoasse, mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Amém? Conscientes que nós somos vitoriosos na posição, na perseguição. Oração para nós vai ser o quê? Respiração. A frequência da respiração é um ponto de partida bom para nós sabermos que nós podemos orar sem cessar. Não é? Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Uma pessoa bem treinada entra quanto tempo? 3 minutos? 4 minutos? Não sei se alguém chegou a mais que isso. Nós não podemos ficar nem 3, nem 4 minutos. Você tem que orar mais. Né? Terceiro, simplicidade, fé, confiança, inabalável. E vamos aproveitar o nosso informativo, né? Vamos ler juntos, para a gente encerrar? Então nós vamos aproveitar essa parte aqui, e essa parte aqui vocês vão fazer depois do culto, tá bom? Todo mundo vai fazer? Vai colocar alguma, vai uma palavrinha sua aqui. Vamos ler juntos? Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. E na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, 14 e 15, diz assim, esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos atende. E nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Senhor, nós queremos continuar suplicando que cada dia haja um interesse maior em conhecermos a Tua vontade. Mediante o conhecimento da Tua palavra, que o nosso contato com ela seja comparado, como a Tua palavra diz, o pão que nós precisamos para a nossa vida cotidiana, o alimento físico, que o alimento espiritual seja a Tua palavra, que nós tenhamos um contato com ela de uma forma correta. Te louvamos também porque temos um aspecto da nossa vida fundamental que pode ser comparado com a respiração, que é a oração, que é a declaração que nós dependemos de Ti, é o reconhecimento de cada questão da nossa existência e, acima de tudo, a gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, Senhor, que nós sejamos governados por Ti. E nós agradecemos também que Tu tens poder de colocar simplicidade quando oramos, simplicidade que vai fazer com que nós confiemos no Teu Filho. E acreditamos e temos a certeza que isso é feito através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.